Piotr, deixa eu trazer aqui mais uma informação dessa reportagem da Folha que foi publicada ontem, porque o escritório central da Interpol, que fica na França, não incluiu o nome de Alan dos Santos no alerta vermelho, diz aqui por entender, aspas, que a questão poderia ter viés político, fecho aspas. E aí, eu trouxe aqui essa troca de mensagens entre o juiz auxiliar e também o Marco Antônio Vargas, né? Quando ele diz que o ministro conhece essa história em detalhes, não se conforma com toda a razão. Quer dizer, isso nós temos trazido desde o início, desde a semana passada, que quando os relatórios não estavam a contento, não agradavam o ministro, eles ajustavam de alguma forma. E a mesma coisa acontece, parece no caso aqui de Alan dos Santos, quando a Interpol se recusa a incluir o nome na lista de alerta vermelho, inclusive aqui usando um termo, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, né? Palavras aqui do Marco Antônio Vargas. Gera asco o uso desse tipo de expressão. A Interpol, óbvio que ela faz parte do mundo ocidental do ponto de vista de valores e, convenhamos, né? Liberdade de expressão existe. Agora, quando o ministro diz, não suporto a Interpol, não consigo entender, mas ele não suporta a cláusula pétrea da liberdade de expressão da própria Constituição brasileira. Ué, por que essas pessoas estão presas por crime de opinião? E se alguém está ofendido, a Constituição também tem remédio. Vai lá, você tem, né, processo por calúnia, difamação e injúria na primeira instância, não no Supremo. Não com um juiz que pede para o assessor lá do TSE, onde ele também preside, que ele também preside, para fazer o relatório, o laudo, seja lá o que for, do jeito que ele quer para poder julgar no Supremo Tribunal Federal. Tem conflito de interesse, claro. Como é que o ministro Barroso diz que não foi tudo dentro do processo? São pessoas que já eram investigadas. Mas se o juiz, se é o TSE que está pedindo por alguma razão que também não faz sentido e muita coisa foi fora do período eleitoral, está revelado nessa nova parte das conversas aí que a Folha está trazendo, ou seja, não tem crime eleitoral porque é o TSE que está investigando. E se o TSE tem um presidente, ele obviamente não pode ser o julgador no Supremo Tribunal Federal. Mas tudo isso estava acontecendo. Vamos lá, até para juntar com a história do Prerrogativas. Veja só, o Prerrogativas está defendendo Alexandre de Moraes, ou num primeiro momento já fez a defesa do ministro Alexandre de Moraes quando houve a primeira divulgação. Não sei se vai continuar a fazê-lo, mas já o fez. Defendeu o ativismo do Supremo, que é outro problema que nós temos, que na verdade é o que garante tudo isso, esse monte de ilegalidades. Defendeu o ativismo do Supremo, por exemplo, naquela votação da maconha e também do aborto, que são prerrogativas, essas sim, as reais, do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Mas veja só, Augusto, você citou aqui o Maris de Oliveira, lá no começo desse ano teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele dizia que os advogados dos bolsonaristas investigados não podiam conversar entre si. O Prerrogativas, incrível, né? O Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador do grupo Prerrogativas, disse o seguinte, defendendo Moraes: ele jamais proibiria a comunicação saudável e bem-vinda entre advogados, seja para o que for, fecha aspas. Então, quer dizer, os advogados conversam, gravam, mandam para o Alexandre de Moraes, essa conversa é permitida? Ué, mas qual é a lógica do sigilo, então? Veja como é completamente ensurdecedora a bobagem que você ouve. Mas pior, lá dentro do Prerrogativas, o Maris de Oliveira vai lá e reclama disso. Ele diz o seguinte, nem na época da ditadura, em entrevista à Folha de São Paulo, o advogado criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira, integrante do Prerrogativas e apontado pelo grupo como um de seus inspiradores, considerou a medida do ministro Alexandre de Moraes uma afronta à classe. Nem na época da ditadura militar isso ocorreu. Quer dizer, nós estamos hoje, e aí voltando ao caso do Alan dos Santos ou do incômodo do ministro Alexandre de Moraes com a Interpol, o problema está aqui e nós tivemos um fenômeno no Brasil em que jornalistas defendem censura. Sim, você vai encontrar vários que defenderam, inclusive. Talvez comecem a ficar arrependidos agora. E advogados que não defendem o direito dos advogados, a ampla defesa de clientes, sejam eles quem for, com o advogado que estiverem. Aí nós temos, obviamente, neste instante, este problema em que a cláusula pétrea da Constituição, o artigo 5º, gera incômodo no Supremo, que deveria guardar, não interpretar. Aliás, recorrendo mais uma vez à entrevista à CNN, só para concluir aqui, do ex-ministro Supremo, o Nelson Jobim, ele disse, o Supremo não tem que interpretar, quando ele interpreta, ele cria uma nova legislação, é só dizer se é ou não, é constitucional ou não é, ponto, acabou. Se ele interpreta, ele cria uma nova legislação.
E juiz não faz legislação. Quem faz é, puxa vida, vamos recorrer à semântica, o legislativo, o Congresso Nacional. Augusto, deixa eu só registrar aqui que já são mais de 92 mil telas acompanhando Sem Filtro, além das TVs, rádios e web rádios. Diga. Olha, esse pessoal está se solidarizando com o Alexandre de Moraes de modo muito assodado, né? A cada reportagem publicada a gente vai vendo isso. Nós vamos constatando que temos um bando na cúpula do Judiciário, falando em nome do Supremo, falando em nome do Tribunal Superior Eleitoral e querendo controlar a justiça de outros países. Nos Estados Unidos não há censura à imprensa, existe liberdade de expressão, portanto não é possível extraditar ninguém. Só é possível a extradição se o tratado entre os dois países se baseia, aliás, o tratado entre os dois países sempre registra que você pode condenar alguém se ele comete um crime que seja considerado crime nos dois países. Nos Estados Unidos não, então eles estão bravos com a Interpol, porque a Interpol não age fora da lei. Quem age fora da lei é a Polícia Federal a serviço desse grupo, né, o Alexandre de Moraes e os seus parceiros, e esses juízes que devem julgar, eles estão agindo, eles sim, como jagunços. Eles queriam sequestrar o Alan dos Santos, como disse o Silvio, se estivesse aí no Paraguai ou na Venezuela, num país amigo, eles conseguiriam. Olha o que eles estão propondo. Esses advogados, eles não veem isso. E a turma do Alexandre de Moraes, quer dizer, eles realmente sabem que o Alexandre de Moraes, quando se olha no espelho, ele vê o Estado Democrático de Direito. E agora começa a ter outras visões. Vê o secretário-geral da ONU, o presidente do mundo, sei lá. Ele quer dar palpite fora do Brasil. Entre outros assombros, nós estamos vendo aí realmente um caso clínico. Um caso clínico. Ele quer mandar em tudo. E o Supremo, não, ele fez tudo dentro da lei. O Moraes vai e diz, eu não posso oficiar a mim mesmo. Mandar um... Então ele está admitindo que ele exerce vários papéis simultaneamente e que se contradizem. Não pode haver... Isso aí, ele não pode ser a vítima, o delegado, o promotor, o juiz e o que julga recursos. É uma irregularidade que já confere dimensões apavorantes a esse escândalo. E eles fingem que não aconteceu nada. Não, ele agiu dentro da lei. Que lei? Ele está desde o começo do inquérito agindo fora da lei. E acha que vai continuar desse jeito. E agora começa a esbarrar num Elon Musk, que encerra as operações no Brasil, provoca desemprego. É uma rede que é usada pelos brasileiros e o Moraes quer controlar também. Tudo. E isso continua. O que ele é agora? Além de relator do inquérito do fim do mundo e de mais uns 9, 10, ele é o que? Continua mandando no TSE, dá palpite em eleição, continua querendo controlar a eleição. Eles estão fora da realidade mesmo do Poder Judiciário.